Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Amados irmãos e irmãs, nesse 23º domingo do tempo comum, reunimos-nos para estar juntos, ao redor da mesa de Deus, para alimentar-nos de sua palavra, do seu corpo e sangue, nesse domingo, que é o dia do Senhor. E a cada domingo a palavra de Deus vem trazer palavras de vida eterna para a nossa vida. Hoje, de modo especial, a palavra de Deus fala sobre amor e sabedoria. E eu começo com uma premissa: diante de Deus, só ama de verdade quem é sábio. E diante de Deus, só é sábio quem verdadeiramente ama. Diante de Deus, amor e sabedoria somente ocorrem da maneira correta se estão de mãos dadas. Quem não ama, nunca será sábio diante de Deus. E nunca será sábio diante de Deus quem não tem um coração verdadeiramente aberto para amar. O evangelho de hoje começa de modo distinto. Muitas vezes o evangelho começa dizendo que Jesus estava reunido com os seus discípulos, ou estava reunido com os seus apóstolos, e lhes dava um ensinamento, lhes contava uma parábola. Hoje não. O evangelho começa dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Notem vocês que o evangelho fala de uma grande multidão, mas São Lucas usa um verbo que ele não costuma usar. Toda vez que São Lucas fala dos discípulos, dos apóstolos, ele usa o verbo seguiam. Hoje, quando ele fala de uma grande multidão, ele não fala grandes multidões seguiam Jesus, não. Ele fala acompanhavam Jesus. Parece sutil, pode ser só um detalhe, um verbo, uma palavra distinta, mas não. Seguir traz consigo uma continuidade. Quem segue vai acompanhando os passos. Quem segue, segue passo a passo, trilha o mesmo caminho. Quem acompanha, em São Lucas, é quase aquele assim que vai olhando ao longe para ver o que vai acontecer. Notem vocês que os discípulos seguiam Jesus, aonde quer que ele fosse seguiam, mas uma grande multidão acompanhava Jesus. E Jesus não se deixa iludir por números. Vejam vocês que uma grande multidão estava acompanhando ele, e talvez se Jesus quisesse números, ele poderia ali adocicar um pouquinho o seu discurso, usar uma palavra um pouquinho mais leve para cativar aquele público, para conquistar aquela multidão. Acontece que Jesus não liga para números. Jesus não está disposto a suavizar o seu discurso para conquistar multidões. Ou seja, uma grande multidão estava acompanhando, e Jesus naquele dia foi mais a fundo ainda na sua palavra, dizendo: olha, vocês que estão me acompanhando, se alguém vem a mim, não pode amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não pode amar seu irmão e sua irmã mais do que a mim, não pode amar as suas coisas e as suas posses mais do que a mim. Notem, percebam claramente que Jesus aqui está colocando aquilo que para os judeus já era uma realidade: amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro dos 10 mandamentos: ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ama a Deus. Mas Jesus aqui está dizendo que esse amor a Deus está intimamente ligado ao segmento dele. Jesus começa a identificar que esse amor a Deus, que os judeus já tinham no Antigo Testamento, no Decálogo, agora se manifesta num segmento total à pessoa dele. Ele é Deus com o Pai. Quem ama a Deus de todo o coração, segue a Jesus de todo o coração. E para alguns, certamente que era estranho ouvir Jesus falando disso. Jesus aqui não está dizendo que não se deve amar o marido, a esposa, o filho, a filha, os irmãos, não. Mas Jesus está dizendo que nada pode ser colocado acima do amor dele. Nada antepor a Cristo. Repita isso: nada antepor a Cristo. Esta é a norma de vida de todo cristão. Ama o teu marido, ama a tua esposa, ama teus filhos, ama a tua família, ame a todos, mas não mais do que a Deus. Padre, mas isso é muito radical, padre. Nos dias de hoje, então, isso é totalmente
anacrônico. Como é que eu não vou amar o meu marido, a minha esposa, o meu irmão, minha irmã? Padre, acontece que eu e você nunca amaremos verdadeiramente a estes que foram postos, se não amarmos a Deus totalmente. Eu quero ilustrar essa palavra com casos bem concretos. Toda vez que nós falhamos no amor ao próximo, toda vez que um marido e uma esposa falham no seu casamento, toda vez que um pai e uma mãe falham com seus filhos, toda vez, e aí que eu me incluo, não estou falando só do matrimônio, estou falando também do sacerdócio, toda vez que um padre falha no amor à igreja, antes deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais amar a Deus, mais eu amarei a igreja pela qual entreguei-me no sacerdócio. Quanto mais você amar a Deus, mais vai amar a sua esposa, o seu marido. Quanto mais você amar a Deus, mais amará os seus filhos. Deu para entender? É por isso que nosso Senhor coloca o amor a Ele, o amor a Deus, o seguimento a Ele em primeiro lugar. Não que este primeiro amor reduza o segundo, não. Este primeiro amor, ele potencializa o amor ao outro. É quase que, talvez usando uma imagem, alguém que pega um espelho e reflete com o sol, e com o reflexo daquela luz do sol, lança sobre um alvo ou sobre alguém. Esse amor que recebo, essa luz que recebo do sol, ao vir até mim, ela não é diminuída pelo espelho que coloco, não. Ela é focada, ela é mirada, ela é potencializada naquele amor ali colocado. É isso. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos o outro. Nosso Senhor coloca ainda duas imagens ou duas espécies de parábolas. Ele fala de alguém que se coloca a construir, e se não calcular bem aquela construção, quanto dinheiro tem, quanto material tem, pode passar por uma vergonha muito grande de começar uma construção e não terminar. Ou ainda um rei que vai iniciar uma guerra e não calcula quantos soldados tem e quantos aquele seu adversário tem para calcular bem, e se vê que não dá certo entrar naquela guerra, ele vai negociando a paz antes da guerra começar. Nosso Senhor fala de decisões que são tomadas, decisões sérias que são tomadas, mas que precisam antes ser refletidas. E talvez para ilustrar, notem vocês que o nosso mundo muitas vezes apressado, o nosso mundo muitas vezes acelerado, exige que tomemos decisões sérias a todo momento. Dependendo de onde você trabalha, ou até mesmo da sua família, ou até mesmo do seu ritmo de vida, praticamente todos os dias, de segunda a sexta-feira, você precisa tomar decisões sérias. Decisões graves, decisões com relação à família, aos filhos, ao trabalho, ao investimento, a um comércio, o que quer que seja. Nós somos a todo momento impelidos a tomarmos decisões. E muitas vezes tomamos decisões sem pensar bem. Às vezes, se pararmos e pensarmos, olha, se eu tivesse calculado bem, se eu tivesse pensado bem, não teria ido por aquele caminho, teria ido por um outro caminho. Muitas vezes as pessoas se arrependem porque tomaram decisões sem pensar. E aqui eu volto à primeira leitura, quando no livro da sabedoria, e aqui não uma crítica, mas um comentário. Que pena que nossos irmãos protestantes, evangélicos, dentro da Bíblia deles tem 7 livros a menos. Um dos livros que os nossos irmãos protestantes não têm na Bíblia é exatamente esse, o livro da sabedoria. Falta sabedoria na Bíblia do protestante. Permita, talvez sem sutileza, mas ser bem direto. Esse livro hoje, essa leitura primeira de hoje, traz um questionamento muito forte. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? E aqui o livro vai aprofundando, mas sobretudo diz assim: acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Se alguém me pergunta, mas padre, como não errar na vida? Ou como não se arrepender de uma decisão ao ser tomada? Padre, não poucas vezes escuto isso nas confissões, nos aconselhamentos. Padre, eu
eu estou cansado de errar. Eu estou cansado de tentar e às vezes é melhor desistir. Pois bem, como não errar, como acertar, como dar passos firmes, pedindo a Deus essa sabedoria. E a sabedoria de Deus hoje, ela até é nomeada. O livro da sabedoria no Antigo Testamento. E eles ainda não tinham conhecimento da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no livro da sabedoria hoje diz assim: ó Senhor, como é que alguém vai conhecer o teu desígnio sem que o Senhor dê a sabedoria, sem que envie do alto o teu Espírito Santo? Pedir o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo. Certa vez eu li uma frase que dizia assim: na maioria das vezes nós erramos porque agimos sem pensar e pensar sem agir. Tomarmos concretamente em nossa vida, em nosso dia a dia, na nossa rotina, o hábito de perguntar para Deus antes de cada decisão. Pedir a Deus o seu Espírito Santo. Colocar para Deus: Senhor, eu não quero errar, eu quero acertar. Eu quero acertar com os meus filhos, no meu matrimônio, no meu trabalho, nos meus estudos. Eu não quero errar, Deus. E aí, eu uno agora a leitura primeira e o Evangelho. O amor e a sabedoria de mãos dadas. Peçamos a Deus, sobretudo hoje, mas no decorrer dessa semana, essa graça. A graça de verdadeiramente não errarmos, de amarmos. A graça de sermos sábios e amarmos conforme Deus nos chama e nos pede. Para concluir, eu quero trazer à tona aquilo que mais cedo hoje o Papa Leão XIV falava, quando ele, na Praça de São Pedro, com mais de 50 mil pessoas, na sua grande maioria jovens, que ali estavam para participar da Santa Missa de canonização de dois jovens italianos, Pier Giorgio Frassati, do início do século XX, e Carlo Acutis, do século 21. Primeiro santo milênio, primeiro santo desse milênio. Um com 24 anos e outro com 15 anos partiram dessa vida. Mas tão jovens, não? Tão jovens e tão sábios. Eu cito, abrindo aspas, um trecho da homilia do Papa Leão XIV hoje. Ele diz assim: os santos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis são um convite dirigido a todos nós, especialmente aos jovens, a não desperdiçar a vida, mas orientá-la para o alto e a fazer dela uma obra-prima. Eles nos encorajam com suas palavras, citando aqui uma frase de Carlo Acutis: não eu, mas Deus. Repita isso: não eu, mas Deus. Toda vez que elogiavam Carlo Acutis, ou perguntavam como ele conhecia, como ele sabia, como ele fazia, ele dizia: não eu, mas Deus. Repita mais uma vez: não eu. E ainda Pier Giorgio Frassati, que dizia: se tiveres Deus no centro de todas as tuas ações, então chegarás até o fim. Essa fórmula é simples. Essa é a fórmula da santidade. Que esses dois santos, desses dois jovens santos, nos inspirem também em nossa caminhada em busca da santidade, na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, na sua vocação. Que esses dois santos nos inspirem. E de modo especial, no decorrer dessa semana nós celebramos uma outra santa, Santa Teresa de Calcutá. No último dia 5 de setembro foi dia dela. Teresa de Calcutá, quando foi nomeada ao Prêmio Nobel da Paz, dando uma entrevista, perguntaram a ela como alcançar a paz mundial, como alcançar essa paz tão sonhada pelo mundo. E ela, sem titubear, respondeu: vá para casa e ame a sua família. Vá para casa e ame a sua família. Amados irmãos e irmãs, é claro que rezamos pela paz. É claro que rezamos a paz entre a Rússia e a Ucrânia, a paz na faixa de Gaza. Queremos a paz no Brasil também, claro. Mas a paz começa quando cada um vai para casa e começa a paz lá na sua casa.